Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Eu sou Eduardo Souza, professor de Direito Administrativo, e este programa será dedicado exclusivamente ao direito administrativo, mais exatamente aos contratos administrativos. Como já é de conhecimento, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia. E o tema do dia proposto hoje é justamente a equação econômico-financeira dos contratos administrativos. Com esse tema, você vai poder observar aquelas reportagens de jornal, por exemplo, analisar os casos das obras públicas. Você já viu uma obra pública de valor estimado em 100 milhões e, ao fim e ao cabo, sair pelo dobro deste valor? Será que isto é possível? Nós vamos ver no programa de hoje. No segundo bloco, nós vamos atender às dúvidas do público, no quadro Pergunte ao Professor. E no último bloco, o terceiro e derradeiro, nós vamos aplicar tudo aquilo que vimos nos 2 primeiros blocos do programa, justamente nos exames, nos testes da OAB. Colhemos 2 perguntas das provas dos concursos da OAB passados e vamos examinar alternativa por alternativa para escolher a alternativa correta. Se você tiver mais interesse em saber um pouco mais sobre OAB, por exemplo, você pode acessar o nosso site www.lfg.com.br. Ou mesmo, se você quiser participar do nosso programa, mande um e-mail para a gente, provafinal@lfg.com.br. E eu espero você no próximo bloco com o tema do dia, a equação econômico-financeira dos contratos administrativos. Até daqui a pouco. Já voltamos e eu já lhe questiono. Você sabe o que significa a equação econômico-financeira dos contratos administrativos? Essa e outras questões nós vamos responder justamente neste programa. Programa especial sobre direito administrativo, especial sobre os contratos administrativos. Para falar de equação econômico-financeira dos contratos, antes se faz necessário falar um pouco sobre os contratos administrativos. Por que o contrato administrativo recebe esse nome, administrativo? Nós estamos acostumados a celebrar contratos. Mas todos os contratos que celebramos não possuem este complemento chamado de administrativo. Ora, por que este contrato aqui que nos referimos, neste momento, possui esse nome, contrato administrativo? Tem um motivo muito forte. Estes são os contratos celebrados pelo Estado. Estes são os contratos especiais. Estes são os contratos em que o Estado faz parte e, por isso, aplica-se a eles uma regra, uma norma jurídica diferenciada, peculiar, própria para as relações estatais. Para saber um pouco mais sobre isso, nós temos que, em primeiro lugar, fazer um conceito sobre contrato administrativo. E deste conceito de contrato administrativo, eu vou separar o contrato administrativo dos demais contratos, ou seja, dos contratos regidos pelo direito privado. Vamos ver, então, este conceito de contrato administrativo? Contrato administrativo é a avença celebrada entre o Estado e terceiros, na qual as condições, as regras, as cláusulas, elas se encontram à disposição de mutáveis, de cambiáveis interesses públicos. Ressalvado apenas
ressalvado apenas a equação econômico-financeira dos contratos administrativos. Bom, agora vamos traduzir o que significa este conceito. Vamos colocar numa linguagem mais simples. Em primeiro plano, o contrato administrativo é o contrato que regula as relações do Estado. Então, o regime jurídico que se aplica a este contrato não é o regime jurídico que se aplica às pessoas físicas, né, que se aplica a nós. Não é o mesmo regime jurídico. Do que você está falando, professor? Eu estou falando que, via de regra, os contratos de direito privado, os contratos que regulam as pessoas naturais, as pessoas físicas e também pessoas jurídicas, mas as pessoas de direito privado, não as pessoas estatais, não as pessoas públicas, é o Código Civil. Via de regra, quem regula essas relações é o Código Civil. Nas relações estatais, a norma do direito privado, a norma que se aplica às pessoas, não se aplica ao Estado. Nas relações estatais, a norma jurídica que se aplica a ele é diferente. No caso dos contratos, não é o Código Civil. No caso dos contratos, é a chamada Lei número 8666/93, conhecida como Lei das Licitações e Contratos Administrativos. Esta é a legislação que se aplica ao Estado. O contrato administrativo, ele justamente recebe este nome administrativo, porque não é regulado pela legislação convencional, não é regulado pela legislação privada, ele é regulado pela legislação pública, pela Lei 8666, por isso ele se chama de contrato administrativo. Mas o importante não é o rótulo, porque o rótulo, contrato administrativo, a gente poderia colocar outro, poderia chamar de contrato público, poderia chamar de contrato da administração pública ou qualquer outro nome. O que importa para receber este nome, contrato administrativo, é seu regime jurídico. Em outras palavras, o importante para que se receba um nome jurídico é saber o conteúdo das normas que se aplicam a este nome, por exemplo, contrato administrativo. Professor, quais são as normas que se aplicam a ele? As normas que se aplicam a este contrato são normas especiais. São normas que colocam a administração numa posição de supremacia na relação jurídica. São normas que concedem à administração poderes e prerrogativas especiais na relação jurídica. Por isso, sim, contrato administrativo. É isso que diferencia o contrato administrativo dos demais contratos. O contrato privado não possui esse mecanismo de privilegiar uma das partes. Não possui. E isso advoga contra toda a história do contrato privado. Isto não pode acontecer numa relação privada, mas deve acontecer numa relação de direito administrativo, numa relação onde existe a participação do Estado. Isso deve acontecer na relação do Estado, e isso não pode acontecer na relação privada. Vamos entender por que na relação privada isso não pode acontecer? Na relação privada, um contrato é formado pelo consenso. É formado através da discussão das partes, que tem uma vontade. Vamos dar o exemplo do contrato de compra e venda. Um tem o interesse de comprar algo e o outro de vender algo. Quando esses interesses se juntam, as partes iniciam uma negociação. Depois da negociação, quanto você quer pelo seu carro? Eu quero tanto. Não, mas eu só posso te dar tanto. Mas eu não quero, isso está pouco. Não, abre mão um pouquinho daqui.